Acalentar nossos corações, procurar sentir o ambiente, a paz que aqui paira nesse momento. A equipe espiritual preparou para nós esse ambiente tranquilo, receptivo, e aqui estamos, unidos, cada um de nós com fé, amor, boa vontade. O livro branco que minhas mãos folheavam mostrou-me, em uma de suas páginas velhas e amareladas com o tempo, uma frase escrita num dia qualquer de um passado distante. A frase dizia simplesmente: só quem ama vive, quem não aprender a amar jamais terá vivido. Desde que estamos sobre a face da terra, o amor é a única força que nos rege, que nos orienta, que abre caminhos para vivenciarmos momentos de felicidade. E estar aqui, prontos para ouvir a palestra edificante de como aprendermos a nos amarmos cada vez mais o nosso próximo e a Deus acima de todas as coisas. Agindo assim, seremos criaturas humanas cada vez mais felizes, contentes. E aproveitando esse tema de paz, a quietude, o silêncio de nossos corações, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Com muito carinho nessa manhã, nosso irmão, nosso amigo Edilberto, da cidade de Santa Adélia, que vai proferir a palestra desta manhã de domingo. Então, e aqui? Nosso bom dia, então, para todos, né? Como disse, nem precisava hoje Edilberto aqui, porque ontem foi só bênçãos, não é, gente? Mas é sempre bom a gente orar, se reunir em nome de Jesus. Então, nós rogamos a Jesus que nessa manhã amplie em cada um de nós a nossa capacidade de entendimento dos seus ensinamentos, pois somente melhor compreendendo a Jesus, melhor entenderemos o porquê de nossas dificuldades, de nossas dores, das tempestades que muitas vezes vêm em nossas vidas, não é? Chico Xavier nos fala que a cada dia Deus nos coloca uma página em branco no livro do tempo à nossa disposição. E o que colocamos nela corre por nossa conta. Olha só. Então, nós somos os senhores de nosso destino, tá bom? No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala que nosso cérebro possui 3 andares. Um que é o subsolo, podemos dizer assim, o térreo e o primeiro andar. No subsolo é o nosso inconsciente, onde está armazenado todo o nosso passado. O presente é o nosso consciente, é o que nós estamos vivendo hoje. Daí buscarmos o nosso consciente, construir coisas boas. E o primeiro andar, o nosso superconsciente, que é o nosso futuro, que é construído hoje. Só um ser viveu na Terra no superconsciente, que foi o nosso Jesus de Nazaré. Um ser acima de tudo, né? Vivia no futuro, no presente, no passado, conhecia tudo. Pois bem, então, já lá em Provérbios, começaram a ser escritos há 3.200 anos atrás, se falava que os nossos pensamentos
geram nossos sonhos e cria-se a nossa destinação. Olha só, quem sonha aqui? Todo mundo sonha, não é? Em ser alguém na vida, ou ser aquele que auxilia, ampara, principalmente quando a gente está vindo a uma casa religiosa, ou então em ter, não é? Aí Joana de Ângeles, lá no livro Homem Integral, fala assim, que infelizmente mais as pessoas pensam em ter do que ser. Então, é algo a ser construído também em nós. Pois bem, hoje a psicologia moderna nos fala também como há 3.200 anos atrás. As coisas que são de moralidade ou são verdade, ela é verdade no passado, no presente e vai ser daqui 10, 100 mil anos, não importa. Por isso a palavra do Cristo é sempre atual. Então a psicologia fala assim, que cuidado com os teus pensamentos, que os teus pensamentos transformam-se em seus sonhos. Cuidado com os seus sonhos, que seus sonhos também transformam-se em suas palavras. Cuidado com suas palavras, que suas palavras transformam-se em seus atos. Cuidado com os seus atos, pois seus atos se transformam em seus hábitos. Cuidado com os seus hábitos, que seus hábitos transformam-se em seu caráter. Cuidado com o seu caráter, que seu caráter transforma-se em sua destinação. Olha só, mesma coisa do Provérbios, só que foi mais esmiuçado, não é? Pois bem, e os nossos sonhos funcionam assim, gente. A gente idealiza algo, sonha com algo e vai construindo ele. E os sonhos são tal qual setas, indicando um caminho. Vai por aqui, segue por esse caminho, que aquilo que você deseja vai ser alcançado, sua destinação. Segue pelo outro caminho, vai em frente. Assim fazem os nossos sonhos com a gente. E tem gente que sonha, não é? E muitas vezes, em ter uma casa, não é? Quantos de nós já não sonhamos em ter uma casa? Vai construir uma para ver o que é bom para tosse, né? Quem já construiu sabe. E geralmente quem quer uma casa é porque quer casar. Olha só. Vai casar para ver o que é bom para tosse. Quem assistiu ontem a palestra aqui do Fabiano, hein? Meu Deus do céu. Vai casar para ver o que é bom para tosse. E quem quer casar, quer casa, é porque quer constituir família. Vai construir uma família para você ver o que é bom para tosse, não é, gente? Mas eu não estou desanimando ninguém, só estou lembrando que nós iniciamos a palestra dizendo que as dificuldades, os problemas, as tempestades na vida vêm para forjar em cada um de nós uma fortaleza, nos fazer mais forte. Então, tudo isso é etapa em nossas vidas. É positivo, é muito bom. Pois bem, diz que até o próprio Deus, quando criou a família, diz que ele colocou a mão na testa assim, e falou assim, meu Deus, o próprio Deus chamou a Deus. Que eu fui fazer? Isso aí não vai dar certo. Porque nós sabemos como a família é complicada, não é, gente? Mas é brincadeira, todos nós sabemos que Deus é-nos a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, questão número 1 do livro dos Espíritos. Mas aí depois dele criar a família, alguém diz que ele fez isso e depois criou os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito, hein? Está lá em Gálatas, de Paulo,
5, 22 e 23, os frutos do Espírito. Eu vou pegar aqui para vocês. Só um momento, paciência, né? Como foi aprendido ontem, não é? Frutos do Espírito. Primeiramente, paciência. Olha aí, hein? Quem tem paciência aqui, hein, gente? Não, é complicado. Mas eu aprendi a ter paciência com a minha mãe desde pequeno. Ela falava assim: espera só a hora que teu pai chegar. Aí a gente ficava ali, né? Paciente, esperando para ver o que ia acontecer, porque a turma arteira é complicada, não é? Muito bem, a paciência tem até um tópico no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse tópico é designado por um espírito amigo. E hoje nós sabemos se tratar de Joana de Ângeles, por revelação de Divaldo Pereira Franco. E lá ela diz assim: a vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por nos ferir. Olha só, a vida é difícil, eu o sei. Ela foi em outra reencarnação, não sei se eu já falei aqui em algumas outras palestras, ela foi em uma reencarnação Joana de Cusa, que conviveu com Jesus. Até quem assistiu aquela série, recomendo que assista, não é? The Chosen, Os Escolhidos, é maravilhoso. Toda vez que a gente assiste um filme, algo envolvendo a Jesus, aquilo mexe com os nossos sentimentos. Emmanuel nos fala que nós somos milhões e milhões de seres encarnados com um único direito de disputa, que é o do aprimoramento de sentimentos. Uma das funções de nossa vida, aprimorar sentimentos. Mas lá também temos que ter a noção que tem muito sensacionalismo, não é? Quando Jesus pega aquele chicote, se desequilibra e faz tudo aquilo, esquece que não existe nada daquilo. Na tradução direta do aramaico, nos fala que ele pegou de uma pequena corda de 20 centímetros só para tocar nos animais. Não pegou chicote, não virou mesa. Ele derramou as moedas na tradução original. Está lá, Haroldo Dutra Dias, tem um livro dele, tradução direta. Derramou as moedas. Jesus era um espírito em equilíbrio completo. E a sua palavra era irresistível, conforme nos fala no livro dos Espíritos, né? A ordem e as palavras de espíritos mais elevados são irresistíveis para nós inferiores, embora tenhamos o livre-arbítrio e queremos discordar e tudo mais. Sigamos. Então a vida é difícil, eu sei, porque ela foi presa depois que Jesus desencarnou, ela prosseguiu levando a mensagem do Evangelho, chegou um momento que foi presa, ela e seu filho. Foi levado para o Coliseu, foram amarrados em poste com um monte de lenha para serem queimados vivos. E aí o carrasco dizia assim: abjura, nega teu Cristo, teu falso Deus, que eu libertarei teu filho. E o filho gritava: mãe, abjura, mãe, nega, mãe. Se fosse nós, já tinha negado, já na hora, não é? Por causa de um filho. A perda de um filho, nos diz Chico Xavier, que os espíritos não inventaram um nome para isso até hoje. Para uma mãe que perde um filho. De tanta dor que é. No entanto, ela fala assim para o filho: cala-te, meu filho, tu não sabes o que fala. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que só existe uma fé inabalável, aquela que tem a certeza da vida futura. Então imagine esse espírito. Ela estava certa. Ela conviveu e soube e viu Jesus depois de ter morrido, a sua ressurreição, ela acompanhou tudo.
Então ela tinha plena convicção da vida futura. E nós precisamos ter isso para não nos abalarmos tanto com algumas situações. Então, a vida é difícil, eu sei, ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes e acabam por nos ferir. Mas o Cristo é o nosso modelo e guia, não é? E ele sofreu mais do que qualquer um de nós e não tinha nada que o censurasse. Enquanto que nós temos o nosso passado a resgatar, olha lá, para nos fortalecer para o futuro. Olha lá, os 3 andares, né? Passado, presente e futuro. Pois bem, temos aqui ainda o amor. Estamos lá em frutos do Espírito, hein, gente? Amor. É uma palavra complicada na vida da gente. Nós não aprendemos a amar ainda, gente. Por isso que a doutrina fala muito de caridade. Fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é exercício para o amor. Porque estamos muito longe de amar como Jesus amou. Eu já vi uns corais cantando, lembra aquela música do Marcelo Rossi, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Olha os sonhos aí, né? E ele fala, tem uma frase ali, né? Sentir o que Jesus sentia. E ao final de todo dia, eu sei que eu me sentiria muito mais feliz e dormiria muito mais feliz também. Então, o amor é algo ainda que está em construção em cada um de nós. E está difícil ainda da gente amar verdadeiramente como Jesus amou. Alegria, entusiasmo, olha só, nos frutos do Espírito. Alegria e entusiasmo é fundamental às nossas vidas, nos diz Joana de Ângeles. Diz que é como o sol que fecunda tudo. Sem ele descolorecem-se as paisagens e pairam nuvens que obstaculizam, que impedem a irradiação da claridade do conhecimento. Uma pessoa entusiasmada, cheia de alegria no coração, espalha otimismo, gerando progresso e êxito, ao contrário daquele que o perde. Apresenta-se com ar de fracasso, deprimido e deprimente. Sempre há problemas na vida. Olha lá como nós iniciamos a palestra de novo. Sempre há problemas na vida, pois que os mesmos fazem parte de um processo de estímulos para o crescimento espiritual humano. Vamos para outra aqui. Paz, serenidade. Até o Paviani falou algo sobre serenidade ontem, né? A paz e a serenidade. A serenidade é tal qual estímulos também para o crescimento do ser humano. E é conquistada somente passo a passo. Nós a conquistamos. É construção pessoal, a paz e a serenidade. E ela coloca, Joana de Ângeles, no seu livro Filho de Deus, alguns aspectos para a conquista dessa paz, dessa serenidade. E ela diz assim, pequenos desafios superados no dia a dia. Quem não tem desafio todo dia, não é? Matar um leão por dia, diz até o ditado. Pequenos desafios superados. Irritação que se faz controlada. Complicado, hein? Controlar a irritação, gente, é muito complicado. A gente está aprendendo também. Irritação que se faz controlada. Boa vontade, bem direcionada. Foi citado na prece. Boa vontade, bem direcionada. Bem-aventurados, né? Os homens de boa vontade, porque esses herdarão a terra.
Está lá no cântico do nascimento do Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade bem direcionada e ambição freada. Olha lá, ambição freada. Ela não diz para não termos ambição, porque senão as pessoas parariam, ninguém evoluiria, né? Financeiramente também, porque as pessoas precisam do trabalho, precisam conquistar. É assim, mas ambição freada. O excesso de tudo nos faz mal. Vamos lá. Fidelidade. Lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, os nossos irmãos evangélicos falam assim: Deus é fiel. Essa frase está por dezenas de vezes, tanto no Velho quanto no Novo Testamento escrito. O que nos faz refletir. E nós? E nós temos fidelidade para com Cristo? Não é? Temos essa fidelidade? Complicado também. Muitos de nós, hoje eu estou cansado de ontem, não vou lá de manhã, não é? E aí também, mas justa causa, até minha patroa hoje, falei, acordar cedo, eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu quieto aqui. Então tá bom. E também tem as atividades do dia, né? Anterior, o cansaço, hoje é domingo. Pois bem, então, fidelidade com Cristo. Nós exercitamos tendo fidelidade um para com os outros. Como anda a nossa fidelidade? Às vezes nós não temos a fidelidade no namoro, no noivado, no casamento. Tudo isso é exercício para termos fidelidade para com ele no futuro. Então, vamos lá. Mansidão. Se a gente chamar alguém de manso hoje, dá briga, não é, gente? Então, é complicado. A mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Bondade. Bondade. Tem uma historinha do Chico Xavier. Ele diz assim, que ele estava na casa espírita e sempre aparecia alguém e chegava para ele e dizia assim: Chico, eu preciso desenvolver minha mediunidade. Me falaram, porque eu vejo espírito, eu queria até participar junto com você. E o Chico falava: fica aqui na casa, irmão. Não é? Ajuda lá a descascar as batatas da sopa, ajuda a varrer o pátio. É assim que funciona. Agora virou moda em Catanduva, na região toda. A pessoa chega na casa e fala assim: eu tenho mediunidade, eu recebo o espírito tal. Você não tem uma sala aí que eu posso atender? Aí você fala: vem, fica no estudo, vem participar da casa. Para quê? Sumiu. Então as pessoas se acham acima. Então é complicado, temos que ter sempre bom senso. Então esses são os frutos do Espírito. E tem gente também ainda que sonha, em ter um carro, né? Olha lá, um carro, aí faz aquele carnezão assim, e Joana de Ângeles nos fala assim: os sonhos muitas vezes viram pesadelos, porque qualquer intempérie, dificuldade, aí é o problema. E não existe, o Brasil bateu um recorde de apreensões de carro, de pessoal que não conseguiu pagar, casas também, complicado, não é, gente? É triste. Mas é um sonho, né? Temos um carro. Carro barulhento, hein, gente? É carro de pobre, né?
O de rico é elétrico, vai é silencioso, não é? A moto também é um sonho. Mas tem gente que sonha diferente. Sonha em, ó, ó, eu quero ir viajar. Não tem até um meme na internet e fala assim, eu tô ficando agoniado, eu quero ir viajar. Ir lá para Ariranha. Fernandes Prestes. Mas tem gente que sonha mais alto, não é, gente? Sonha em Paris, Parecidinha de Monte Alto. Tá tendo festividade lá, não é? Da Montesina. Já foi alguém aqui de a pé para lá? Ela? Eu tenho uma filha que sai lá de Catanduva e vai. Fala, Jesus amado. É assim. Mas tem gente nessa vida, seja na família, no trabalho, em diversos lugares, que gostam de cortar nossas asas, viu, gente? Destruir nossos sonhos. Alguém tem uma tesoura aí? Uma faca? Um revólver? Pelo amor de Deus, só para saber como é que estão vindo aqui na casa, né? Bom, então tem gente que tem a capacidade de cortar nossas asas. E tem hora que dá vontade de pegar essas pessoas e, ó, de matar, não é, gente? Quem já aqui teve o desejo de matar alguém, hein? Daí nós temos o ensinamento do Cristo. Simão, embainha a tua espada, Simão. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas é complicado, gente. Nós temos muitas vezes esse desejo, sabe por quê? Porque nós estamos saindo agora do olho por olho, dente por dente. Estamos saindo. O cristianismo é muito curto na história do tempo. Nós aqui estamos tendo contato com Jesus, a grande maioria nessa encarnação. Quando no máximo, na anterior, nós tivemos algum conceito. Agora, estudar Jesus igual nós estamos estudando, conhecer Jesus como nós estamos conhecendo, é só olhar em casa. Quantos familiares que frequentam, que buscam a Jesus? A maioria é materialista, não é? Nas nossas cidades. Então, até o Chico fala que depois do desencarne, 1/3 fica por aqui. 1/4 das pessoas. 3 ficam e 1 sobe. Melhora um pouquinho. Sabe? A coisa é complicada. Então, o materialismo é complicado. Mas poderia ser pior, olha. Em vez do desejo de matar alguém, a gente poderia querer até se matar. Isso é o pior que existe. Atentar contra a própria vida. E aí a gente vê nas obras de André Luiz, espíritos que fizeram isso, e estão lá 10 reencarnações ainda, querendo se matar. Aí a pessoa vem sem braço, sem perna, deficiente mental, todos esses problemas. Alguns que se jogam de prédio, a gente vê aquelas crianças retorcidas numa cama, suicidas reencarnados. Em regra geral, diz Emmanuel, todo deficiente é um suicida reencarnado. Emmanuel. Então, nós precisamos atentar muito sobre isso. Porque a revolta que vem depois nos complica mais. E aí a gente passa 5, 10 reencarnações para voltar na mesma situação a qual nós partimos. Olha lá, são milênios. Então Cristo nos fala assim,
Quem quiser vir após mim, pega da tua cruz e siga-me. Pega da tua cruz e siga-me. Pegar da cruz, gente, não é abraçar sofrimento. É termos coragem para seguirmos em frente, mesmo perante as dificuldades, os problemas, as tempestades da vida. Coragem para prosseguirmos. Pois que na vida, até tem uma música de Ana Vilela, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a nossa própria voz. É sobre dançar nessa chuva de vida e de bênçãos que nesse instante cai sobre cada um de nós. É saber se sentir infinito neste universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter abrigo em outros corações. E assim termos amigos em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os amigos e os sorrisos que a vida trouxe para perto de mim. Coisa linda, não é, gente? Vocês querem que encerre ou prossegue mais um pouco? Tão cansado já, né, de ontem. Vamos encerrar, então. Então, em qualquer situação, gente, sorria. Alegria. Sorria onde estiver. A alegria é-nos um sinal de fé. A alegria faz da noite um novo alvorecer. A alegria é sempre força para vencer. Mas se nova tristeza o teu corpo abater, dê graças pela vida, pois que a dor te faz crescer. Que Jesus nos abençoe sempre. Vamos orar? Eu mesmo faço a oração. Ah, Senhor Jesus, de posse desse ambiente aonde se derramam essa chuva de vida e de bênção sobre cada um de nós, nós te rogamos que essa bênção, Senhor Jesus, emitida por ti, possa atender aos nossos corações em nossas dificuldades. Que esta chuva de vida e de bênçãos, esses benfeitores amigos espirituais desse instante, nos envolvam, possam ser estendidas aos nossos lares, aos nossos familiares, todos aqueles que estão ligados aos nossos pensamentos. E se há algo mais, podemos te rogar, Jesus, fica conosco. Somos ainda muito carentes da tua presença em nossas vidas. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Gratidão pela atenção de todos, pelo carinho.